Olá! A cada ano, a Receita Federal do Brasil tem apertado o cerco e criado novos mecanismos de controle financeiro dos contribuintes. Essa fiscalização costuma ser temida tanto por parte das empresas quanto das pessoas físicas. Neste programa, vamos falar sobre a auditoria fiscal da Receita Federal e como os profissionais da contabilidade devem atuar para evitar problemas. Nossos convidados são Valmir Rodrigues Silva, conselheiro do CRCMG, e Mário Deon, delegado da Receita Federal em Belo Horizonte. Obrigada por estarem aqui com a gente. Valmir, a primeira pergunta é para você. Por que as fiscalizações da Receita costumam ser motivo de preocupação? Olha, principalmente pela grande dificuldade que nós temos de aplicar a legislação. Então você tem um conjunto de situações, você tem uma cultura organizacional por parte dos empresários que ainda precisa avançar muito para um modelo ideal para que não tenha nenhum problema amanhã com a fiscalização, e ao mesmo tempo você tem, por outro lado, a grande dificuldade que nós profissionais da contabilidade temos de aplicar a legislação. Se você começar a observar, você vai ver que nós temos 5,48 normas tributárias por hora, considerando dias úteis. Nós temos, para você ter uma ideia, em 2013 nós tivemos 309 mil normas tributárias. Em média, para a população brasileira, são 650 normas tributárias por cidadão. É muita coisa, né? Muita coisa. Então essa é a grande dificuldade que nós temos, é aplicar essa legislação da forma correta. Ô Mário, e na prática, como são escolhidos, como são definidos os contribuintes que vão ser auditados? Há uma seleção prévia? Por que alguns contribuintes são auditados e outros não? Como é que é isso? Existe um número muito maior de contribuintes do que a possibilidade de auditoria da Receita, né? Nós temos um número limitado de auditores fiscais. Exatamente por isso, nós temos que ter um serviço de inteligência prévio, que a gente chama de seleção e preparo da ação fiscal. O que a gente trabalha hoje são com regras de seleção, em que critérios de cruzamento são definidos previamente, esses critérios são aplicados, é tudo eletrônico. Nós não temos, inclusive, o controle dos nomes dos contribuintes para manter essa atividade impessoal, para manter essa atividade objetiva, técnica, e esses cruzamentos são feitos, né, são pensados anteriormente essas regras, que indicariam possíveis indícios de infração à legislação tributária. São geradas listas, essas listas passam por critérios de corte, obviamente. Nós só trabalhamos com que há relevância fiscal para a Receita, e aí sim são formados dossiês e eles são classificados de acordo com a importância deles, né? Então há uma priorização. E, de acordo com essa priorização e com a especialização dos auditores, né, nós temos hoje auditores especializados em fiscalizações previdenciárias, em fiscalizações da área que nós internamente chamamos de fazendária, aquela antiga Receita Federal que trabalhava com os tributos internos, e também aqueles auditores especializados em auditar pessoas físicas. Então, são distribuídos esses dossiês de acordo com a especialização e aí sim são feitos procedimentos de auditoria. E contribuintes que, porventura, tenham caído na malha fina, eles têm mais chance de, no ano seguinte, serem auditados ou não tem nada a ver? Não, são coisas completamente diferentes. A Receita Federal, ela estratifica os contribuintes e dá um tratamento diferenciado para cada extrato. Ou seja, existe um controle muito maior sobre grandes contribuintes. Então, a malha fiscal seria uma espécie de varejão da Receita. Todos os contribuintes que entregam suas declarações, essas declarações passam por um processamento e aquelas que possuem alguma inconsistência são retidas nesse processamento eletrônico. Isso não importa em nada na seleção, né? A seleção cruza outro tipo de critério e aí é um outro tipo de contribuinte, quer dizer, pode até haver uma coincidência, mas a incidência em malha, ela não é pré-requisito para ser auditada. Vamos fazer uma rápida pausa. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o CRCMG Entrevista. Estamos falando sobre o trabalho de fiscalização da Receita Federal.
Mário, a gente estava falando um pouquinho sobre a atuação prática mesmo da Receita, né, no finalzinho do primeiro bloco. Eu queria que você destacasse também a diferenciação na auditoria entre contribuintes de portes diferentes e entre pessoas físicas e jurídicas? Sim, a diferenciação. Como eu te disse, nosso contingente de pessoal é pequeno frente à quantidade de contribuintes que nós temos para auditar. Então, a Receita estratifica os contribuintes. Então, hoje nós temos 3 estratos para pessoa jurídica, que são grande porte, de médio porte e demais contribuintes. E de pessoa física nós temos os contribuintes diferenciados, os de alta capacidade contributiva e os demais também. E para cada tipo de contribuinte ou para cada extrato de contribuinte, a Receita atua de uma forma. Então, para os grandes contribuintes, pessoa jurídica, ou para aqueles contribuintes sujeitos ao acompanhamento diferenciado, pessoa física, a Receita Federal trata de questões mais sofisticadas. Por exemplo, no caso das pessoas jurídicas, reorganizações societárias, fusões, planejamento tributário abusivo. No caso das pessoas físicas, nós trabalhamos com outros critérios. Aquele cruzamento de patrimônio a descoberto, coisas mais comezinhas, elas não se aplicam a esse tipo de contribuinte de alta renda, né? Então, é um tratamento diferenciado para esses contribuintes grandes. O contribuinte de médio porte, a Receita atua com cruzamento normal, básico, já fazemos há anos. E os contribuintes de médio porte, aqueles optantes pelos simples, microempresas ou as pessoas físicas demais, a Receita Federal trabalha com as grandes malhas, né? Então, nós temos as malhas de pessoa física, nós temos um projeto chamado Alerta Simples, em que a gente faz cruzamentos com receita das empresas pelo Simples, com faturamento declarado pelas operadoras de cartão de crédito, pelos órgãos governamentais, para que a gente faça um controle em todo o universo de contribuintes, mas cada um de acordo com o seu porte. E a gente tem percebido cada vez mais que a Receita Federal tem apertado o cerco, criado novos mecanismos de fiscalização, principalmente em relação aos grandes contribuintes, para evitar sonegação e outras fraudes. Na opinião de vocês, vai ser cada vez mais difícil burlar a lei? Eu entendo que sim, uma vez que a Receita vem implementando os cruzamentos de dados, inclusive em dezembro do ano passado, como implementou-se a e-financeira, né, onde tem todos os controles, já existia através da DIMOF, mas com a e-financeira aprimorou-se mais ainda as informações. Então, cada vez mais o contribuinte ele vai ter que ficar atento a colocar a sua movimentação financeira condizente com a sua movimentação fiscal. Assim, com certeza, ele vai começar um processo de preparação e não ter surpresa de fiscalização amanhã ou depois. Eu não tenho dúvida que o conselheiro Valmir foi muito feliz na exposição dele. A Receita investe pesadamente em tecnologia, né? O Sistema Público de Escrituração Digital, ele veio completar uma lacuna enorme, né? A substituição dos antigos livros fiscais pelo SPED, hoje traz um universo enorme de trabalho para a Receita. E com sistemas de auditoria digital que a gente usa para tratar os dados do Sistema Público de Escrituração Digital, hoje os cruzamentos são completos, totais. A gente cruza dados, não só dentro da própria contabilidade do contribuinte, como da relação entre contribuinte e terceiros. E não tenha dúvida que o controle é enorme, é gigantesco sobre os maiores contribuintes. Isso é um dado que a gente não pode esquecer, né? Cerca de 20% dos contribuintes, eles respondem por 90% da arrecadação. Então, o foco é muito grande nesses contribuintes. No caso de Minas, são cerca de 800 empresas. No caso de pessoas físicas, são 5 mil no Brasil inteiro. Se levar em conta que nós temos 24 milhões de declarantes, né, o foco tem que ser nessas pessoas, nesses cidadãos, nessas empresas. E aí sim, a Receita atua fortemente. De um lado, né, claro que a gente tem sempre em mente que essa relação tem que ser de mão dupla, né? Então, de um lado, o controle é muito mais forte, de outro lado, o atendimento deve ser prioritário, né? Então, problemas de compensação, problemas de restituição,
Alguns casos de certidão negativa são tratados com uma certa prioridade, porque são contribuintes que recebem um controle muito mais forte por parte da Receita. Mas não tenha dúvida que a Receita Federal foca esse tipo de contribuinte, porque, afinal de contas, o grande objetivo, a missão da Receita Federal, né, é carrear os recursos necessários para o funcionamento do Estado brasileiro. E o grosso dos recursos está exatamente nesse seletíssimo grupo, né, desses contribuintes sujeitos ao acompanhamento econômico tributário diferenciado. Acaba que essa fiscalização mais rigorosa é uma grande vantagem para o país, né, e principalmente para o governo, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, esses contribuintes eles são responsáveis por grande parte da arrecadação. O acompanhamento é muito próximo. Para você ter ideia, a Receita Federal tem um setor que chama Acompanhamento de Maiores Contribuintes, inclusive com a coordenação geral em Brasília, que chama Coordenação Geral de Acompanhamento desses Maiores Contribuintes, COMAC. E a arrecadação deles é analisada mês a mês. E, em caso de queda de arrecadação, a Receita entra em contato com o representante da empresa para que ele apresente justificativas, documentos, para que a Receita tenha sempre esse contribuinte sob controle. Porque eles são importantíssimos no funcionamento do Estado. Certeza. Vamos para mais um rápido intervalo. A gente volta já. De volta com o último bloco do CRC-MG Entrevista. Mário, para a gente deixar essa questão ainda mais clara, quais são os controles internos e externos a que essa atividade de fiscalização da Receita, né, que é uma atividade tão delicada, esses controles a que ela se sujeita? Sim, a Receita Federal ela construiu uma série de controles para evitar desvios na hora dessa atividade, que é tão complexa e realmente é delicado. Então, o primeiro controle ele é feito internamente entre as áreas de seleção e a área de auditoria fiscal. São áreas que estão sob chefias diferentes, né? A área de seleção tem o seu chefe, a área de auditoria tem o seu chefe. O pessoal da auditoria, eles têm como opinar pelos dossiês, né? Pela qualidade dos dossiês que saem da área de seleção. E, da mesma forma, ao encerrar uma ação fiscal, o pessoal da seleção avalia o resultado. Então, esse controle recíproco entre qualidade do dossiê, pré-fiscalização e o resultado da fiscalização é o primeiro controle. O segundo controle interno é a de auditoria de procedimentos. Então, há uma coordenação geral em Brasília que estabelece critérios objetivos para verificação da qualidade do trabalho fiscal. E em alguns casos, por exemplo, fiscalizações que são encerradas com valor pífio, ou fiscalizações que são encerradas sem resultado, ou fiscalizações ainda que são derrubadas em primeira instância de julgamento administrativo, elas são revistas pelo pessoal da auditoria interna. Em alguns casos, o relatório é encaminhado ao delegado com aconselhamento. Em alguns casos, quando pode haver algum desvio funcional, é encaminhada à corregedoria. Então, a Receita tem uma corregedoria que ela persegue desvios funcionais. Além disso, a Receita sofre os controles externos do poder do Ministério Público Federal e também da corregedoria do Ministério da Fazenda. Então, é uma atividade extremamente controlada e que a Receita toma muito cuidado para evitar casos de corrupção. Com certeza. Valmir, são muitos detalhes, né, no que a gente viu aí no decorrer do programa, da entrevista. E na prática mesmo, no dia a dia dos profissionais da contabilidade, ao que eles devem se ater para evitar problemas com a fiscalização da Receita? Em primeiro lugar, precisa estar constantemente treinando. O Conselho de Contabilidade, esse ano de 2016, já promoveu 210 cursos para os profissionais. Estamos completando agora 378 eventos voltados para os profissionais de contabilidade. 23 mil profissionais já participaram desses treinamentos. Então, o que a gente comenta é que é preciso treinar. O profissional da contabilidade, ele precisa buscar esse treinamento e também levar as informações para o seu cliente.
Hoje, no Brasil, segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, cada empresa segue, em média, 3.512 normas tributárias. Então, se a gente não focar em treinamento e entender a melhor forma de aplicar essa legislação, com certeza os arquivos digitais vão fazer com que o erro fique mais evidente. Então, nós temos que buscar a melhor forma de aplicar tudo isso. E só através do treinamento é que nós vamos conseguir aplicar a legislação de forma correta. E, ao mesmo tempo, exigir dos nossos governantes para que facilitem também o nosso trabalho. Por quê? Nós queremos aplicar a legislação da forma correta, mas muitas das vezes a própria redação da lei nos dificulta aplicar essa legislação correta. Então, nós precisamos ir para um caminho da simplificação tributária. É preciso simplificar. Se não simplificar, o Brasil vai travar. Com certeza. E aí, os profissionais também se manterem sempre atualizados, apesar dessas falhas aí na legislação, eles se manterem atualizados, conhecerem bem a legislação tributária e fiscal, tanto em nível federal, estadual, municipal, também é fundamental, né? Sim, olha, a gente brinca muito até com a fiscalização, que às vezes a fiscalização da Receita Federal, ela atenta às leis federais. O contador, ele tem que tomar cuidado com as leis federais, estaduais, municipais. Voltando nas estaduais, são 27 legislações diferentes. Ou seja, são 26 estados e um distrito. E então nós temos que aplicar a legislação federal de todos os estados, porque se o nosso cliente vende para os outros estados, nós temos que conhecer, nós temos que aplicar municipal, a legislação municipal, do INSS, do Fundo de Garantia, do Ministério do Trabalho, Meio Ambiente e outras mais. Então, realmente, o contador, ele tem que ser mais que um super-homem para conseguir fazer tudo isso. Com certeza. E, Mário, para a gente finalizar o programa, fiscalização da Receita não é implicância com o contribuinte, não, né? É um benefício aí, a Receita é um fiscal da sociedade, a gente pode falar isso? Sim. A Receita atua em favor da sociedade, em favor do Estado brasileiro, é órgão de Estado, e a sua atuação buscando esse imposto sonegado, ela só vem fazer o país crescer e melhorar. Queria fazer 2 comentários acerca da fala do conselheiro Valmir. Fica à vontade. Eu entendo que Receita Federal e o grupo, a classe dos contadores, e principalmente o Conselho Regional, os conselhos de contabilidade, né, nós somos parceiros. E a Receita Federal, com esse planejamento estratégico, começou nesse ano de 2016, que vai até 2019, ela tem 2 ideias fixas. A primeira, ela ser a protagonista na formulação da política tributária. E a segunda, a simplificação da legislação tributária. Isso é básico para a gente também. Né? A mesma dificuldade que o profissional de contabilidade e o empresário e a pessoa física que faz sua declaração sente, nós sentimos na hora de atuar. Então, a simplificação virou um objetivo da Receita Federal. E eu acho que a gente tem muito para caminhar junto, conselheiro. A segunda coisa é que a Receita também entende que deve participar na formação do profissional. Por último, queria destacar que a Receita hoje ela tem um programa de interação com as instituições de ensino superior e trabalhamos com as turmas de estudantes de contabilidade, nos tais NAF, que é Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, em que a Receita já entra junto com essas instituições de ensino para formar o profissional do futuro. Então, eu acho que nós temos um caminho longo e promissor para percorrer. Muito obrigado. Bacana. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui, mas infelizmente o programa chegou ao fim. O CRCMG Entrevista termina por aqui. Obrigada por nos assistir. Continue ligado no CRCMG Entrevista. Tchau!